Fala pessoal, bom, vamos iniciar mais uma aula para o canal. Essa aula aqui eu quero passar assim ser bastante direto e passar muito conteúdo ao mesmo tempo para vocês. Vou falar sobre trade, né, sobre operações, que é o que a maioria gosta, gráfico puro, né? Então já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, como de costume, né? E no final também deixar o seu comentário aí, que também ajuda bastante aí na divulgação dos vídeos, né? Não deixar o ritmo cair, manter sempre aí a constância, tá? Porque eu tento manter sempre uma constância de vídeos aqui no YouTube, mesmo às vezes sem tempo, porque eu sei que tem muita gente que acompanha, que tem muita gente que gosta do trabalho, né? E a partir do momento que às vezes passa a não ter tanta audiência, não fica interessante, né? Então fortalece aí. Então vamos lá, pessoal. O cenário que eu vou utilizar é o dia de hoje mesmo. Quem me segue no Instagram provavelmente viu, né? Um trade ali que a gente vai conversar sobre ele. Eu analisei ele na sala ao vivo, né? Teve várias pessoas lá que pegaram, né? Se você é da minha sala ao vivo e pegou o trade também, pode deixar aí nos comentários, beleza? Bom, pessoal, uma coisa que eu aprendi no mercado financeiro é que nós precisamos estar atentos e saber identificar os sinais de trade que o preço nos dá. E nem sempre o mercado vai nos dar sinais de operações. Essa é a verdade. Muitas vezes ele pode fazer um movimento de alta ou um movimento de baixa sem antecipar. E o que muita gente, principalmente iniciante, não sabe é que isso é comum. Porque às vezes a pessoa ela chega aqui no gráfico e ela vê, por exemplo, uma queda assim, ó. Ela vê um movimento de baixa. E aí ela quer ter vendido aqui por algum motivo, ou então ela vê um movimento de alta, ela quer ter comprado aqui por algum motivo, mesmo em alguns cenários não sendo possível. Aí ela vê um movimento forte de baixa, caiu forte, ela queria ter vendido aqui em cima. E assim, pessoal, se fosse tão fácil e tão simples assim, é o que eu costumo falar para todos, todo mundo ganharia dinheiro, e no day trade que eu estou me referindo. E nós sabemos que a realidade não é essa. A realidade aqui no mercado é o que? A maioria perde. Por quê? Porque a maioria é ansiosa e a maioria não tem conhecimento suficiente. As pessoas acham que sabem operar, acham que sabem o que é contexto, gatilho e tudo mais. Então, primeiro ponto, tá? Para a gente aprender a identificar sinais de trade. Saber os pontos de parada que o preço costuma trabalhar, né? Então eu falo isso todo vídeo. Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E o que são pontos, né, de trade, né? São pontos aonde nós fazemos expectativas que o mercado pode parar, o que é conhecido como suporte e resistência, tá? Toda operação, pessoal, toda e qualquer operação, ela vai sair de um ponto de um suporte ou uma resistência. Tá? Essa é a lógica. Nós nunca, por exemplo, vamos fazer uma compra num ponto aleatório porque acha que vai subir. Não, nós devemos ter um suporte ali, né, e um contexto favorável para isso. Nós nunca vamos fazer uma venda, né, num ponto aleatório porque nós achamos que o mercado vai cair. E o pior é que tem gente que acha isso, né? Principalmente pessoas que operam o mercado isoladamente. Quem são essas pessoas? São as pessoas que operam só porque deixou um padrão de candle, ela quer comprar, ou então só porque engolfou, ela quer fazer isso, aquilo. Por exemplo, o mercado está numa pressão forte, aí no meio do nada ali o mercado começa a mostrar candles com sombra superior. Aí a pessoa já acha que o mercado vai reverter. Aí ela fala, não, o mercado vai cair, é venda aqui. E aí a pessoa vende. Muitas vezes o mercado está apenas na sua perna de correção para continuar o seu movimento, né, da tendência. Então assim, todo trade ele se origina em um suporte e uma resistência. Aí você precisa saber identificar. Eu, tá, Arthur, gosto muito de trabalhar com pontos de gráficos maiores e também 5 minutos. Olha o diário, 4 horas, né? Então assim, eu tenho os meus gráficos maiores que eu faço as minhas marcações, tem vídeo aqui no canal falando sobre marcações, é só você entrar no canal, ir na lupinha, fica em algum lugar aí embaixo, se você clicar no canal, e aí você digita lá, marcar suportes e resistências, provavelmente vai aparecer esse vídeo. E o que acontece? Além de você ter os pontos de parada, mais importante do que isso também, nós precisamos ter o quê? Contextualização. Porque imaginem que simples seria se você tivesse uma resistência aqui, se você tivesse um suporte aqui
e o mercado chegasse nesse suporte, você comprasse, aí ele chega na resistência, você vende, aí depois o mercado rompe, chega aqui, você vende, aí ele busca esse suporte, você compra. Não é tão simples assim. E o mercado ele não é tão perfeito dessa forma. Porque muitas vezes nós pegamos cenários de tendência. E o que quer dizer nesse cenário de tendência? Por exemplo, uma tendência de alta. Quer dizer que a maioria dos topos, eles serão rompidos. Uma tendência de baixa quer dizer que a maioria dos fundos, eles serão perdidos também. E aí é onde muita gente peca, porque fala, mas tem suporte. Mas o mercado tá deixando rejeição. Pô, o Arthur falou que eu não poderia comprar ou vender em ponto aleatório, mas tem um suporte aqui, eu vou entrar no trade então, porque tá deixando rejeição. Só que aí muitas vezes você não leva em consideração o contexto do preço. Eu vou mostrar para vocês aqui um trade, né, que saiu pelo gráfico de 5 minutos, e depois vou mostrar para vocês também um trade que saiu num outro tempo gráfico, tá? Que até mesmo foi um aluno que perguntou isso lá na sala e eu vi e realmente saiu também, bem interessante. Então observem o seguinte, o mercado ele começa aqui, ó, sem direção nenhuma. Consegue perceber força aqui? Sombra para cima, para baixo? Não, pessoal, a gente não percebe força aqui. Então o mercado ele tá num padrão de quê? De consolidação. Ele está consolidado, ele ainda não mostrou força. E aí o mercado vem, rompe a máxima do dia e começa a mostrar a pressão compradora. Beleza, ele vai subindo. Qual que é a nossa expectativa, pessoal? Nossa expectativa no movimento de alta é que o preço possa corrigir para retomar essa alta. É o que imaginamos que vai acontecer. E aí o mercado começa um processo de correção. E aí, até então, nós temos mínima do dia, aqui, ó. Eu vou deixar colorido para ficar mais fácil de identificar. Então nós temos aqui embaixo mínima do dia, tá? Região. E nós temos aqui agora região de máxima do dia. Peraí que eu peguei errado, ó, região de máxima do dia. Tranquilo, então, esses pontos são muito importantes para o dia em questão que você está operando. E aí o mercado ele vem, ele começa a fazer um pullback próximo dos 50%, que eu falo bastante, e aí o mercado rompe esse nível. Perde forte. Beleza, então o que ele pode fazer? Ele pode fazer um pullback para tentar voltar a cair, ou ele pode simplesmente buscar a mínima do dia e segurar. E tudo isso são expectativas que nós sabemos que são pontos de parada. E se eu estou numa consolidação, a ideia de uma consolidação é o que? O mercado buscar fundo, segurar e depois tentar voltar para o topo. E olha o que acontece quando o mercado ele começa a se aproximar dessa região de fundo. Olha como nós vemos uma entrada de pressão compradora aonde não tínhamos visto em cenário nenhum anteriormente. É como se o mercado ele vem caindo aqui, ó, a 120, 130 por hora. Olha a pancada, pancada. Quando ele chega num ponto de suporte, é como se ele pisasse no freio. Olha como nós temos uma diminuição dessa volatilidade e olha a rejeição, sombra inferior nesse ponto. É como se tivesse pisado no freio com tudo, tivesse uma barreira forte aqui. Olha o que acontece no próximo candle, 16. Olha como é um candle lindo também de rejeição, impulsão segurando na região. Aqui nós tínhamos o quê? Possibilidades. Nós sempre no mercado financeiro trabalhamos com possibilidade. Qual que era a possibilidade maior neste contexto específico aqui? O mercado em cima de um fundo, em cima da mínima do dia. O mercado mostrando rejeição, mostrando pressão compradora. Qual que era o contexto mais favorável para isso? O mercado cair ou o mercado tentar voltar a buscar topo? O que é uma consolidação, pessoal? O mercado testar fundo e voltar a testar topo. Segurou no topo, testa fundo, até o momento que ele vai romper. Ou para cima ou para baixo. E aí voltar a andar em tendência. E aí, nós tínhamos um ponto de parada aqui, a região dos 112 mil pontos, que seria um ponto de barreira. Mas observe como o mercado rompe esse ponto e vem direto. Deu o alvo aqui, o alvo final seria a máxima do dia, porque se nós estamos em um contexto de consolidação, obviamente, se eu coloco meu alvo acima disso, eu pelo menos tenho que realizar uma parcial, o que já seria um baita de um trade, né? Porque é um trade aqui arriscando 250, com alvo final ali na casa de 600 pontos. Então, tipo, mais do que 2 vezes o risco, né? Quase 3 vezes o risco, enfim. Então, observem como o mercado ele vem para uma região de interesse. É isso que eu quero que vocês aprendam, pessoal. Os sinais de trade, eles têm que acontecer em regiões de interesse e com contexto favorável para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Se o mercado estivesse vendedor aqui
e eu tivesse, esquece essa mínima aqui, mas eu tivesse um ponto de suporte aqui aleatório, e aí ele busca esse suporte e ele começa a segurar, não me interessaria muito essa compra, porque eu não teria o contexto favorável. Eu teria, talvez, um sinal, tá? Ah, deixou o gatilho, beleza, mas eu não teria o contexto. Porque eu sei que quando o preço está numa tendência de baixa, ele pode apenas buscar uma correção e voltar no seu movimento de baixa. Então não seria interessante. Agora, como eu já tinha o contexto aqui, o mercado vem, marca máxima, busca a mínima, tá segurando. Pô, se o mercado não romper fundo, muito provável ele pode tentar voltar para tentar romper o topo. Quer dizer que ele vai chegar lá? Não, pessoal, ele poderia ter parado aqui, ó, nesse ponto de parada que nós tínhamos, mas o contexto era favorável para isso. E até teve algo interessante, que durante isso aqui, o dólar estava subindo muito, e aí teve um aluno lá que me perguntou assim, cara, mas mesmo o dólar subindo, acreditar que o índice vai subir também? E aí também que eu falo para vocês, sejam técnicos, pessoal, sejam técnicos. Não sejam subjetivos, tá aí a maior, o maior indicativo de não ter resultado no mercado, é ser subjetivo demais. A pessoa, ela não consegue ser técnica. O que é ser técnico? É olhar para o gráfico, identificar o que ele está fazendo, dos sinais e tomar o trade baseado naquilo. Você usa stop, você provavelmente tem que ter gerenciamento, se não tiver tá tudo errado. A gente já tem que corrigir isso urgentemente. Então, nós trabalhamos com o quê? Com as estatísticas ao nosso favor. Trabalhando, pessoal, com um risco-retorno como esse aqui desse trade, você pode ter uma taxa de acerto bem baixa, que mesmo assim você consegue fechar positivo. E aí, pessoal, o mercado busca a máxima lá, segura. O próximo trade em questão aconteceu aonde? No gráfico de 10 minutos, seguindo exatamente a mesma lógica. Olha o que acontece aqui no gráfico de 10 minutos. Olha a baita rejeição que o mercado deixa, testando essa região de topo, tá? E aí, tem algumas adaptações que eu faço para o meu modelo, tá? Para gráficos maiores, porque são gráficos que não tem tanto ruído. Mas percebam a rejeição, teve aluno que me perguntou, e sim, foi um trade, eu mencionei quais seriam os riscos, os pontos de parada, e olha como o mercado teve dificuldade para passar daqui, quase estopou e depois conseguiu romper. Aqui era um stop de aproximadamente 300 pontos. Num primeiro momento deu 200, depois voltou, aí chegou a dar 290, 300, voltou e depois chegou a dar quase 500 aqui, e tá voltando. Ou seja, o mesmo contexto, nós estávamos numa região de consolidação, o mercado acabava de buscar fundo, veio para a região de topo, segurou. Nós tínhamos um cenário importante para esse acontecimento. Novamente, imagine se o mercado estivesse no movimento de alta. Pô, ele tá subindo, só porque ele bateu numa resistência eu iria vender? Não, pessoal. Então, é onde eu vejo muita gente errando. Para identificar os sinais de trade, os melhores sinais de trade, tem que ter contextualização. Eu bato tanto na tecla dessa palavra aqui, que eu acho que as pessoas já estão cansadas de ouvir eu falar sobre isso. Mas, pessoal, entenda o que eu vou falar agora. O mercado financeiro, ele está totalmente atrelado à contextualização. Não existe uma receita de bolo que eu venho aqui para vocês e falo assim, pessoal, toda vez vocês vão marcar a mínima e a máxima do dia e toda vez que o mercado chegar nesse ponto, dá trade. Você vai comprar na mínima e vender na máxima. Cara, você vai perder muito dinheiro se você fizer isso. Por quê? Porque depende do contexto. Como que eu vou chegar para você e falar para você comprar na mínima do dia anterior se o mercado tá vindo de uma queda forte? Como que eu vou falar para você também vender na máxima do dia anterior se ele está vindo forte em uma tendência de alta, por exemplo? Então tudo vai se resumir à contextualização. Se você quer aprender a identificar os melhores pontos de entrada, não esqueça essa palavra. Tem que ter gatilho, o pessoal foca muito nisso, gatilho, isso, não sei o quê. E eu vejo tanta gente errando. Mas tanta gente, a pessoa acha que sabe operar, mas deu gatilho e não respeitou. Aí vai ver, a pessoa tá totalmente fora de contexto, tá caçando fundo, caçando topo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, pessoal, vamos focar nisso, tá? Eu decidi fazer um vídeo sobre o dia de hoje, amanhã, porque eu achei bem interessante, a movimentação.
tive vários alunos e pessoas que não são alunos também me mandando mensagem no Instagram. Isso que é o mais interessante e gratificante até, né? Porque não são todos, né? Óbvio que não é a grande minoria que acompanha o trabalho, que às vezes tem a condição, né, de poder pagar um conteúdo pago. Muitos têm que ficar no conteúdo gratuito porque não tem condição, e a pessoa ela tá sendo ajudada através do conteúdo gratuito. E isso é muito gratificante para mim, né? Tô elaborando o sorteio, tá, da minha mentoria. Batemos 20 mil, tá? Eu vou cumprir, eu falei pra vocês que ia fazer o sorteio e eu vou manter, tá? Então eu tô só organizando algumas coisas. Vou finalizar o vídeo por aqui, já falei o que eu queria falar com vocês. Novamente, eu só quero pedir para vocês deixarem um like, ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Parece ser chato, mas, pô, retribui dessa forma. Se inscreve no canal, né? Ativa os sininhos, que aí toda vez que eu posto vídeo, você já pega, confere logo, né? Tô com um plano também para abrir área de membro, tá? Tô estudando, muita gente pedindo também, mas conteúdo, pessoal, educacional eu tenho de sobra para poder oferecer. O problema que falta é tempo, né? Porque a minha vida, eu não sou youtuber, né? Eu não vivo de YouTube. Então, assim, eu tenho uma mesa onde eu tenho que gerenciar, eu tenho que acompanhar tudo. Então, o tempo acaba que fica escasso. Mas, com o tempo, a gente vai organizando tudo isso, tá? E se você tem interesse também em ser meu aluno, participar aí dos meus treinamentos, né? Quer aprender, assim, sem ilusão, tá? Você não vai aprender conto de fadas comigo, eu não vou te falar que você vai ficar rico em um mês, eu vou te passar conhecimento. Se você quer conhecimento compilado, link na descrição, você vai fazer os meus treinamentos e eu tenho, assim, convicção que podemos melhorar muito a sua leitura, beleza? Tamo junto, pessoal, um abraço, valeu!